falar então do Jurassic World. E aí pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo eu queria abordar um negócio que me perguntam direto, então eu quero explicar aqui pro pessoal que assiste os meus vídeos. Você pode perceber que aqui, aqui atrás, no meu monitor, você pode ver uma parada que parece uma rachadura, parece que quebrou aqui o monitor no cantinho e tal. Às vezes aparece aqui do outro lado também, dependendo do papel de parede que eu tô usando, fica um pouco mais evidente. Obviamente eu não quebrei o meu monitor, o que acontece é que eu tenho lâmpadas que tem um difusor aqui na frente que é no formato de uma sombrinha. Isso aqui, ó, tá vendo? Caralho, quase que eu derrubo tudo aqui, tá vendo isso aqui, ó? Uma sombrinha, eu sei que o balanço de branco vai ficar fudido aqui no vídeo, mas enfim. Tá vendo isso aqui? Como os meus monitores refletem muito a luz que bate neles, você vê aqui a sombrinha e algumas pessoas ficam achando que quebrou o monitor. Mas não quebrou o monitor, vocês podem parar de perguntar, parar de se preocupar. Eu não quebrei meus monitores. Como é que alguém quebra o monitor, mano? Mas voltando ao assunto de hoje, Jurassic World, o mundo dos dinossauros, que saiu aí recentemente. Eu sempre fui um grande fã do Michael Crichton, que é o autor americano que era um médico e aí se tornou autor de ficção científica. Ele é o autor do primeiro livro Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros. Ele escreveu também o Lost World, o Mundo Perdido, que é a continuação daquele livro. Ambos os livros são fenomenais, foram um dos primeiros livros de ficção científica que eu li quando era moleque, e eu fiquei completamente cativado por aquele gênero de literatura, assim, já de cara. Eu li esses livros ao longo da minha infância umas 5, 6 vezes, e não são livros curtos. Eu lia o livro e eu curtia tanto a aventura, os personagens, a explicação científica de tudo, que eu terminava de ler o livro, e aí eu fechava, virava e começava a ler de novo, assim, sem parar, de tanto que eu gostava daquele tipo de literatura. Eu tenho todos os livros do cara, e tô relendo Jurassic Park agora de novo, Parque dos Dinossauros, pra entrar no clima, né, do mundo, né, dos mundos dinossauros, por assim dizer. Se você cresceu nos anos 90, você deve lembrar do impacto que Jurassic Park causou na cultura popular, né? De repente os dinossauros explodiram em popularidade. Tinha chocolate da Nestlé que vinha com figurinhas dos dinossauros, tinha uma revista chamada Dinossauros, que eu acho que você deve lembrar disso. Eles davam, cada fascículo vinha com uma pecinha que no final, quando você comprasse todas as revistas, você montava um esqueleto de um Tiranossauro Rex que brilhava no escuro. Você tinha documentários sobre isso, tinha brinquedo, foi uma explosão da cultura popular quando o Parque dos Dinossauros saiu em 93. De lá pra cá a gente teve O Mundo Perdido, a continuação que não foi tão boa, Jurassic Park 3, que foi uma merda incrível. E o Jurassic Park 4, né, o Jurassic World, ele estava em desenvolvimento desde o começo dos anos 2000. Ele ficou no que chamam em Hollywood de Development Hell, o inferno de desenvolvimento. É quando um filme, o script muda, aí mudam de novo, aí reescrevem, contratam um diretor, o diretor se demite, ou então o diretor é demitido por diferenças criativas, e aí reescreve o roteiro mais uma vez, aí o ator que tinha sido contratado desiste, aí o projeto é engavetado, aí troca de estúdio, e fica essa bagunça. Um filme que passou por isso em anos recentes e foi bem infame foi o filme do Watchmen, por exemplo. Mas enfim, Jurassic World, do que se trata, né? A gente vê finalmente o parque que o John Hammond, né, que é o criador idealizador do primeiro parque, né, do primeiro livro, a gente vê o parque como ele queria que acontecesse, né, um parque de diversão, mano, com dinossauros, era isso que o cara queria, não tinha nada de complicado. Só que o que acontece, né, as pessoas se acostumaram com a ideia de dinossauros existindo no mundo real, né, e aí as pessoas começaram a meio que perder interesse, e por causa disso o parque tá perdendo um pouco dos seus lucros, né, as pessoas estão menos interessadas. E aí o que acontece, eles bolam um novo tipo de dinossauro, né, criado, geneticamente modificado, que é maior e mais agressivo, né, para trazer mais pessoas de volta ao parque, né, as pessoas vão querer ver esse novo dinossauro e tal. E como você podia esperar de um filme que envolve dinossauros, acaba dando merda. Eu achei o filme bacana, falar dos efeitos especiais a chover no molhado, porque em 2015 efeito especial não é mais um motivo pra você ir ver um filme, né? Eu sou muito fã do Chris Pratt, ele é um cara que ele é bastante versátil, ele consegue fazer comédia muito bem, pra quem assistia a série Parks and Recreation, e mais importante que isso, quem assistia os erros de gravação que envolvem o Chris Pratt sabe que o cara ele tem um timing cômico muito bom. E como astro de ação, ele manda bem pra caralho também. Ele é um cara que parece ser muito gente boa. Eu gosto pra caramba dos filmes dele. Então, tem a Bryce Dallas Howard, que, porra, aquela mulher
é linda, moleque. Bota ela no filme que eu vou assistir. E tem, obviamente, o pedigree da franquia Jurassic Park. Então, eu, como fã do Michael Crichton, como fã dos livros originais, eu não podia perder. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles pegaram vários detalhes do primeiro livro que nunca foram muito bem abordados nos filmes anteriores e colocaram nesse filme. Por exemplo, aquela coisa da necessidade de bolar dinossauros mais eficientes, por assim dizer, do ponto de vista comercial lucrativo. No primeiro livro você tem uma discussão frequente, inclusive, entre os cientistas, o John Hammond e o Henry Wu, que é um dos principais geneticistas do projeto Parque dos Dinossauros, que ele fica, não, mas eu preciso que o dinossauro seja mais assim. Aí o cara fala, mas cara, isso não seria um dinossauro de verdade. Mas aí o cara responde, não, mas as pessoas não querem ver um dinossauro de verdade. Um fator interessante no livro é que ele fala que as pessoas não estão... Os dinossauros são muito rápidos, são muito ágeis. E as pessoas não estão acostumadas a ver animais grandes assim, se movendo muito rapidamente, né? O que a gente tem de paralelo de um animal grande no mundo real é um elefante, por exemplo. E um elefante não é um animal muito ágil. Então o Hammond fala para um dos cientistas, né? O Hammond, novamente o dono do parque, né? Aquele velhinho que era interpretado pelo Richard Attenborough. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, nem sei. E ele falava, olha, as pessoas vão achar que os dinossauros... Tem alguma coisa errada, esses dinossauros se movendo muito rápido. Tá meio errado. Será que não tem que vocês inserirem um gene que fazem eles ficarem um pouco mais lentos e tal? E aí o cara falava, como assim não é um dinossauro de verdade? Mano? Esses caras não sabem o que é um dinossauro de verdade. Eles nunca viram um dinossauro de verdade. Isso aqui é o dinossauro de verdade. Ele fala, não, eu não quero isso. Eu quero um dinossauro que seja um pouco mais lento, para que eles não achem que a parada tá fake, que tem algum efeito especial, alguma coisa errada. Eu quero que eles acreditem que isso é um dinossauro de verdade. E aí o livro entra nessa debate de forjar a parada, tornar ela menos real do que ela realmente é, para atender a expectativa do que é real para outra pessoa. Era um debate filosófico até interessante. Então eles trazerem isso de volta do primeiro livro pro novo filme, eu achei muito interessante. Era um debate que eu achava bastante curioso no livro e que nunca apareceu nos filmes dessa forma. Uma coisa que, se você acompanha os rumores internéticos sobre cinema, às vezes você acaba vendo detalhes de um script, né, que vazam e tal. E eu lembro que lá pro meio dos anos 2000, se não me engano, tinha o boato de que o plot do próximo Jurassic Park ia envolver a mescla genética de um dinossauro e um ser humano. E aí saíram até sketches, né, as artes conceituais de como seria esse híbrido de dinossauros e ser humano. Era uma parada meio galhofada e felizmente não fizeram isso. Eles fizeram algo parecido, né? Eles criaram um novo dinossauro geneticamente modificado para trazer mais pessoas ao parque, mas não descambaram para a galhofa total, que seria um unicórnio de dinossauro com homem, né? O cara metade Velociraptor e metade homem. Seria muito zoado. Eu acho que nem o sci-fi do Michael Crichton conseguiria me convencer de uma porra dessa. Então o filme foi bacana pra caralho. Ele faz uma grande homenagem ao primeiro filme. Ele bota muitos detalhes do primeiro filme que eu achei interessante pra caralho. Um ponto do filme, e que não é exatamente spoiler, porque não tem nada a ver com a trama, nem nada, assim, se você não quiser ouvir, eu tô enrolando aqui pra você fechar a janela, ou mutar, ou fazer o que você quiser. Mas tem um detalhe no filme que eu achei muito bacana. Tem um cara que trabalha no Jurassic World, né? Que ele tem uma camiseta do Jurassic Park. E aí a mulher, que é tipo a chefona da parada, ela fala pra você, ela olha pra camiseta e fala, caralho, você tá usando essa camiseta, mano? Você não sabe o que isso representa? Como pra quem quer dizer assim, tipo, porra, morreram pessoas aquela experiência que era o Jurassic Park. Você foi atrás, o cara fala que ele comprou no eBay, foi uma dificuldade pra ele achar uma camiseta autêntica do antigo Jurassic Park e tal. E a mulher tá revoltada, porque, porra, você trouxe essa camiseta que lembra o fracasso daquele parque, pessoas morreram e tal, e você tá trazendo essa porra aqui pra dentro. Eu achei uma parada bem interessante. Eles reconhecem que houve uma tentativa de um parque que deu merda, mas eles estão tentando fazer com que aquela visão de um parque com dinossauros continue acontecendo, mesmo sabendo que deu merda no passado. O filme, como você deve saber nessa altura do campeonato, fez muito dinheiro mesmo, quebrou recordes de estreia, né? E o que significa, inevitavelmente, em Hollywood, que vão tentar inventar mais uma continuação pra franquia. O que eu não sei exatamente como é que vai funcionar isso, porque o autor da história original tá morto já tem o quê? Tem uns 6 ou 7 anos que o Michael Crichton morreu já. E até onde eu sei não tem script nenhum pro Jurassic Park. E como é que eles vão
novamente contar a história de um parque com dinossauros que escapam e comem as pessoas. Eu acho que não tem tantas histórias que você pode contar sobre uma ilha com dinossauros. Mas eu tenho certeza, cara, conhecendo Hollywood, eles não vão fazer um filme que quebrou os recordes de arrecadação nas bilheterias e vão simplesmente falar, não, tá bom, gente, tá bom a grana que a gente fez, deixa quieto, não precisa fazer mais outro. Eu tenho certeza absoluta que eles vão... Daqui a pouco a gente vai ouvir histórias sobre uma continuação pra Jurassic World. Realmente não sei o que vão contar nessa história. Mas vamos ver, né? Enfim, isso é o que eu achei do filme. Foi bacana, mas eu fiquei... Cara, eu não gostei do filme como eu achei que eu ia gostar, porque eu acho que eu tô ficando velho e chato. E dinossauros não me animam como me animavam quando eu tinha 12 anos. O que eu achei é um paralelo muito curioso com a trama do filme. Porque na trama do filme as pessoas já se... O dinossauro, a ideia de um parque com dinossauro, você vê o dinossauro ali, real, na sua frente, foi uma coisa que já se normalizou, então não tem o mesmo apelo e por causa disso os lucros do parque estão caindo. E o fato de que pra mim, assim, você vê os dinossauros do primeiro Jurassic Park foi um espanto, porque computação gráfica não era o que é hoje em dia. Inclusive Jurassic Park foi um dos filmes que deu o pontapé na revolução dos efeitos digitais computadorizados, né? E é curioso você parar pra pensar que em todo o filme Jurassic Park, o filme tem mais ou menos 2 horas de duração e tem apenas 15 minutos de cenas com dinossauros. E desses 15 minutos, apenas 5 minutos são cenas de computação. Muita gente não sabe, mas as cenas do Jurassic Park tinha muito robô e tinha muitas pessoas vestidas de dinossauro. Aquela cena clássica dos Velociraptors, aliás, várias cenas dos Velociraptors era um cara vestido de Velociraptor, na verdade. Que é uma coisa que eu fui descobrir muitos anos depois. Eu achava que era tudo computador, mas não. Tinha muita gente vestida de dinossauro mesmo. Eu acabei achando isso um curioso paralelo. Os caras do filme, né? O mundo do filme enjoou dos dinossauros ao ponto de que eles precisam fazer um híbrido, um dinossauro híbrido maluco que nunca existiu pra trazer as pessoas de volta ao parque. E no nosso mundo real, eu particularmente estou um pouco enjoado de dinossauros, por mais que eu seja fã absoluto do material original que deu origem a essa franquia. E aí eles bolaram um híbrido maluco que nunca existiu, nunca houve um livro de um Jurassic Park 4, nunca houve nem 3, pra ser sincero, só teve o Jurassic Park e o Mundo Perdido como livro. E aí eles fizeram esse híbrido maluco pra tentar me atrair mais uma vez pra ir ver dinossauros. Mas não foi um filme ruim, eu me diverti até, eu só fiquei assim, porra, não foi essas coisas todas. E quem falou que foi melhor do que o primeiro, eu achei que foi aquele exagero de hype de fanboy do momento. Eu não achei que foi melhor do que o primeiro. Enfim, essa é a minha opinião, coloque aí nos comentários o que você achou do Jurassic World. Eu sou um pouco mais velho que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos, imagina, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano agora, e eu vi o Jurassic Park no cinema em 93 quando ele saiu, e eu presenciei o impacto que aquele filme teve na cultura popular. Eu li o livro quando era moleque, então aquilo tudo pra mim era muito foda. Aquilo, a minha cabeça era repleta de dinossauros naquela época da minha vida, né? Então hoje, como eu já passei daquilo, talvez por isso o filme não tenha aquele mesmo brilho pra mim. Mas foi divertido, eu acho que valeu a ida ao cinema. E é isso aí, vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia, repare que eu tô falando quase. Deixa o joinha no canal, isso ajuda pra caralho, você não tem noção do quanto isso ajuda a gente que faz vídeo aqui pro YouTube. E é isso aí, até a próxima! Eu vou te falar uma parada que talvez vai te decepcionar com a vida. Você foi enganado. O que eu vou falar aqui não é nenhum super mistério arcano, já é bem conhecimento popular até, mas tem muita gente que não sabe. O Velociraptor real, ele tinha mais ou menos o tamanho de um peru. Ele era pequenininho. O Velociraptor, como aparece no filme, é mais próximo de um outro dinossauro chamado Deinonychus. Eu acho que é assim a pronúncia em português, realmente não sei. E não apenas isso, mas os Velociraptors e vários outros dinossauros, eles tinham pena, brother, pena. Eles realmente pareciam pássaros gigantes. Por que que a nossa visão dos dinossauros era daquela forma como era na época que Jurassic Park saiu, em 1993? Porque no começo do estudo dos dinossauros ali no século XIX, associavam os dinossauros mais próximos dos lagartos. Muitas décadas depois, após várias pesquisas, a questão da estrutura anatômica e da genética dos dinossauros, descobriu-se que eles são muito mais próximos das aves do que dos répteis. E por causa disso, a reprodução artística da aparência que um dinossauro teria se adaptou para aproximá-los mais dos pássaros
do que dos lagartos. E, inclusive, existe a teoria que aqueles bracinhos do Tiranossauro Rex eram asinhas ridículas. Quando eu descobri isso, a minha infância foi arruinada. Conseguiram estragar até o Tiranossauro, mano. Como é que eu não vou falar que no meu tempo as coisas eram melhores?